Vamos observar aqui, eu quero destacar com vocês o versículo 14, o sétimo mandamento. Não adulterarás. Esse é o mandamento que nós vamos continuar estudando. Então vamos ler aqui, no ponto 8, a aula da EBD Estudos do Sétimo Mandamento. Hoje nós vamos tratar desse ponto aqui da pergunta do Catecismo Maior, pergunta 138. Quais os deveres exigidos no sétimo mandamento? Resposta: os deveres exigidos no sétimo mandamento são o casamento dos que não têm o dom da continência, o amor conjugal, a coabitação. Né? Então, sobre isso que nós vamos falar hoje, irmãos. Mas eu queria, como sempre eu tenho feito, relembrar vocês rapidamente do que nós já falamos hoje. Nós já falamos nessa série de estudos. Nós estamos estudando os dois catecismos, o catecismo ortodoxo e o catecismo maior de Westminster. No catecismo ortodoxo, quero só lembrar vocês rapidamente, nós temos aqui duas perguntas sobre este mandamento. Primeiro, o que Deus exige de nós no sétimo mandamento? Deus condena toda impureza sexual, portanto, nós devemos detestá-la completamente e devemos viver vidas decentes e castas, quer sejamos casados ou solteiros. A pergunta 125 diz assim: neste mandamento, Deus proíbe apenas o adultério, os pecados escandalosos semelhantes? Resposta: nós somos templo do Espírito Santo, corpo e alma, e Deus requer que nos conservemos puros e santos, e por isso que Ele proíbe tudo o que incita a falta de pureza sexual, quer sejam ações, olhares, conversas, pensamentos ou desejos. Irmãos, essas duas perguntas, elas tratam dos dois lados da questão. Deus, ele condena a impureza sexual. E como ele condena a impureza sexual, nós também devemos condená-la. Eu falei aqui para vocês que existem duas maneiras de lidar com a questão da imoralidade sexual, em termos assim da humanidade, né? Da humanidade em geral, sem o Evangelho, sem Cristo. A primeira maneira é tratar a questão sexual sem nenhum cuidado, como que dizendo simplesmente assim. Aí nós lembramos de Romanos capítulo 1. Olha, vocês podem seguir os seus desejos livremente, sem se importarem com isso. Romanos capítulo 1. O apóstolo Paulo diz lá que Deus, porque os homens desprezaram o conhecimento de Deus, Deus os entregou aos seus próprios desejos e eles foram se degradando sexualmente, né? Então, é o que nós observamos na história da humanidade, a degradação sexual. Agora, existe uma segunda maneira humana de tratar a questão sexual que está em Romanos capítulo 2, que é a maneira do religioso. E essa maneira nós temos especialmente ilustrada na Escritura, naquele caso que aconteceu com Jesus, quando Jesus foi apresentado a Jesus, uma mulher adúltera, e vocês conhecem a história, e no final Jesus disse assim: quem não tiver pecado, seja o que jogue a primeira pedra. E ninguém jogou a pedra. Mas aqueles homens, eles não jogaram a pedra por quê? Porque eles eram um bando de hipócritas. E eles levaram a mulher adúltera como uma pessoa pior que eles. E Jesus mostrou que não era pior que eles. Então, é a maneira religiosa de lidar com a questão sexual, que põe o problema da imoralidade dentro de uma prisão hipócrita da religião, das aparências, mas não trata do problema, porque o problema está no coração. Essas duas perguntas aqui, quando diz assim, Deus condena toda impureza sexual, veja que a questão coloca em Deus. Qual é a maneira de lidar com a imoralidade sexual e o que esse mandamento, quando ele diz assim, não adulterarás, ele está realmente nos ordenando fazer. Bom, a imoralidade sexual tem a ver com tudo que é impureza nessa área. Todos os tipos de desejos e práticas que são contrários àquilo que Deus prescreveu na sua palavra. Agora, o ponto que o catecismo está colocando aqui é Deus. Por causa de Deus é que o ser humano ele deve se afastar dessas coisas.
Quando nós olhamos para o Evangelho de Jesus, o que acontece? Nesse mesmo episódio que Jesus Cristo diz, quem não tiver pecado, seja o que jogue a primeira pedra, fica só a mulher e Jesus. E aí Jesus diz para ela, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te acusou? E ela disse, ninguém, Senhor. Aí vocês lembram a resposta de Jesus? Nem eu tampouco te condeno. Né? Aí em seguida ele diz assim, vai e não peques mais. Então, o que a Bíblia mostra ali? Que essa é a maneira de vencer o adultério e toda a imoralidade sexual. É a graça de Deus, é o perdão de Deus, e agora uma comunhão íntima com Jesus Cristo, o Salvador, o Redentor, a purificação dos pecados, e por amor a Jesus Cristo agora, e pelo seu poder e sua graça, a pessoa deixar a prática do pecado, abandonar o pecado. Ou seja, em outras palavras, a graça de Deus. Essa graça que nos leva, meus irmãos, a perceber que todo prazer, que toda impureza fora de Deus, fora de Cristo, na verdade, ela é destruidora, ela é má, e que nós temos vamos colocar assim, uma alegria muito maior, um prazer muito maior que está em Deus, de forma que Ele nos perdoa, Ele nos chama à comunhão com Ele, e nessa comunhão com Ele, Ele diz agora vocês vão me obedecer, vocês vão me amar, vocês não cometam mais esses pecados, vocês já foram perdoados, lavados, e agora por amor a mim, e alegres diante de mim, servindo a mim, sejam puros. O catecismo está colocando aqui, irmãos, se surgir qualquer pergunta, podem fazer, tá? Porque eu quero ajudar os irmãos e ajudar também nas dúvidas que possam aparecer. Mas veja, é por isso que essas duas perguntas do catecismo ortodoxo estão colocando isso. Ele condena a impureza sexual, portanto, nós devemos também detestá-la. E a segunda pergunta diz que Deus não proíbe apenas o adultério. Deus, na verdade, nesse mandamento, ele chega a nos chamar a consciência de que nós somos templo do Espírito Santo. Não somente praticar o adultério, mas como o Senhor Jesus Cristo falou, que o adultério começa no coração, e, portanto, essa purificação ela precisa ser corpo e alma, e todo ser do homem. Deus requer que nós nos conservemos puros e santos. Por isso, ele proíbe tudo que incita a falta da pureza, sejam ações, mas não somente ações, olhares, conversas, pensamentos, desejos. Essa purificação, ela não é apenas da ação, mas ela vai à fonte, ela vai ao coração. E é por isso que eu estou enfatizando bastante, irmãos, a questão do Evangelho de Jesus. O homem que é pagão, que não se importa com essas coisas, ele libera o seu coração para os desejos ruins. Ele não trata disso, ele coloca isso apenas como uma coisa natural, normal, que deve ser praticada e que deve se expressar cada vez mais. E ele vai se degradando moralmente. O homem religioso, ele tenta abafar essa coisa do coração com regras, com leis, e se esforça, né? Mas também não adianta. É aqueles que levaram a mulher adúltera lá e que disseram assim, olha, ela cometeu o pecado. Jesus disse, mas vocês também cometem no coração. Vocês também são adúlteros no coração. Se vocês não são adúlteros, se vocês não têm nenhum pecado, jogue a primeira pedra. Ninguém jogou. Então a religião, ela só abafa esse desejo não tratado, e isso, é claro, não vai ser resolvido, irmãos, e se torna uma hipocrisia. Mas o Evangelho muda o coração, muda os amores, muda as alegrias. A pessoa agora recebe a graça de Deus, é perdoada, e ela passa a entender o amor de Deus, passa a amar a Deus, e por amor a Deus, ela vai então tratando no seu coração dos seus desejos, dos seus pensamentos, ela vai se tornando uma pessoa que, por amor, recebendo a graça e o poder do Espírito Santo, ela vai conseguindo vencer isso. O coração é tratado e não apenas uma mera capa é colocada ali. Então, em resumo, eu estou só relembrando essas coisas, irmãos, para que ninguém entenda mal que nós estamos aqui simplesmente ensinando moralismo. Né? Não é isso. O homem pagão, ele deixa o coração livre. O homem religioso sem o evangelho, ele tenta prender esse coração.
numa casca de moralidade religiosa. E o homem do Evangelho tem um coração transformado. É isso que acontece. A graça penetra, vem o perdão, o amor dele muda, porque a questão sexual é o seguinte, é uma questão também que envolve idolatria. Observe bem, irmãos. Por que as pessoas na nossa sociedade prezam tanto pelo dinheiro, pelo prazer, pelo entretenimento? Essas coisas em si não são ruins, né? Como eu vou procurar mostrar, inclusive hoje na nossa aula, a questão sexual é uma bênção de Deus e é Deus que deu para o homem. Agora, o problema é quando eles idolatram essas coisas, o amor deles fica nessas coisas, e essas coisas então os dominam e eles são escravizados por essas coisas. Existe um princípio aqui, guarde isso no coração, a Bíblia ensina isso claramente. Veja, quando eu idolatro alguma coisa, eu me torno escravo desta coisa. Isso me domina e passa a me destruir. Assim é com a comida, com a bebida, com o sexo, com a riqueza, com a família, qualquer coisa. Se eu idolatrar, eu vou se destruir por isso. Isso vai me dominar. O Evangelho me liberta disso. E agora eu não amo mais essas coisas como ídolos, como deuses, mas eu passo a amar o Senhor. E por amor ao Senhor, essas coisas vão ficando equilibradas, cada coisa no seu lugar. Então, eu vou comer para a glória de Deus, eu vou beber para a glória de Deus, eu vou tratar a minha questão sexual para a glória de Deus. Entende, irmãos? Eu vou mudar a minha vida em termos de adoração. Tudo é para Deus, tudo é por amor a Deus, para a glória dele. Esse é um ponto que eu desejo muito que os irmãos entendam. Porque o perigo quando a gente trata de sexualidade é nós acabarmos nos desviando de uma questão simplesmente moralista, de dizer, não faça isso, não faça aquilo. Não, irmãos. É uma questão de adoração, de amor. Tá bom? Então isso aqui é uma relembrança do que nós já temos ensinado. Veja, o catecismo maior, que é esse do programa de culto que vocês têm, eu estou lendo, tratando de cada ponto da resposta, porque é uma resposta muito rica. Então, o catecismo maior, ele diz assim na pergunta 138, quais são os deveres exigidos no sétimo mandamento? Agora eu vou ler toda a resposta, você só tem um pedacinho aí, eu vou ler toda a resposta. Ele diz assim, os deveres exigidos no sétimo mandamento são castidade do corpo, mente, afeições, palavras e comportamento, e a preservação dela em nós mesmos e nos outros, a vigilância sobre os olhos e todos os sentidos, a temperança, a conservação da sociedade de pessoas castas, a modéstia no vestuário, o casamento. Nós paramos aqui. Aí agora nós vamos falar o casamento daqueles que não têm o dom da continência, o amor conjugal, a coabitação, o trabalho diligente em nossas vocações, o evitar todas as ocasiões de impureza e resistir às suas tentações. Ou seja, nós já falamos até aqui. Castidade no corpo, mente, afeições, palavras, comportamento. Nós temos que cuidar, temos cuidado para que esse pecado não contamine, não apenas, como eu já disse, as práticas, mas as nossas afeições, palavras, comportamento. A preservação dessa castidade em nós e nos outros. Nós temos responsabilidade conosco e com outras pessoas também neste assunto. A vigilância sobre os olhos. Você lembra que Jó disse, eu fiz uma aliança com meus olhos, de não colocar numa virgem. Então, a vigilância pela graça de Deus sobre os olhos, a temperança, a comunhão com pessoas castas, porque a nossa comunhão e as nossas amizades nos influenciam e nós influenciamos as pessoas. A modéstia no vestuário, nosso vestuário não tem que ser como Pedro e Paulo nos ensinam, né? Não, nós não temos que buscar a visibilidade como os homens sem Deus fazem. Os homens sem Deus, eles põem uma roupa para chamarem mesmo a atenção, homens e mulheres sem Deus, né? Chamarem a atenção para si. Mas o homem de Deus, a mulher de Deus, eles se vestem de forma modesta. O que significa isso? De forma humilde para a glória de Deus. Pode se enfeitar. A Bíblia não é contra enfeite, não é isso. Pode se enfeitar, pode se arrumar, mas que seja moderado e que não seja com o coração naquelas coisas para chamar a atenção, mas que seja
para a imodéstia e humildade. E é claro que isso envolve, irmãos, a questão sexual, para que nós não sejamos instrumentos de tentação para outras pessoas. Mas eu já tratei disso no estudo passado. Hoje eu quero falar, então, desse ponto aqui, que vocês têm os versículos aí. Os deveres exigidos no sétimo mandamento são casamento dos que não têm o dom da continência, o amor conjugal e a coabitação. Vocês percebem aqui que a gente vai falar hoje de casamento. Casamento. O mandamento não adulterarás, o sétimo mandamento, ele trata diretamente do casamento. Porque o adultério envolve toda a questão da sexualidade e, mais propriamente, a questão do casamento. E hoje nós vamos falar, então, mais diretamente do casamento. O Catecismo Maior, ele coloca 3 coisas aqui importantes sobre o casamento. Primeiro, o casamento ele não deve ser proibido. Primeiro. Segundo, entre as pessoas casadas deve existir amor. Terceiro, as pessoas casadas devem ter um tipo de vida sexual própria das pessoas casadas. Então, o catecismo está tratando de 3 coisas aqui. Eu vou repetir. Primeiro, não se devemos proibir o casamento. Segundo, deve haver amor no casamento. E terceiro, a sexualidade deve ser exercida de forma apropriada no casamento. Tá? Então, são esses 3 aspectos que eu quero falar hoje aqui aos meus irmãos. Vamos então olhar ponto por ponto. Primeiro, a questão de que o catecismo está dizendo aqui, quando Deus diz assim, não adulterarás, Deus está dizendo para nós, irmãos, segundo o catecismo maior, e é bíblico isso que está ensinando aqui, que o casamento ele é recomendado a certo tipo de pessoa. Né? É uma coisa importante nós observamos aqui. Olha, nem todas as pessoas são para casar. Eu queria já dizer isso para os irmãos, porque às vezes existe até uma cultura no nosso meio evangélico que diz assim, todo mundo tem que casar, né? E nós temos que desfazer isso, meus irmãos, porque isso não é bíblico, né? Nem todas as pessoas são para casar. Isso é um fato. Isso é um fato tanto que se observa na natureza, na providência, como é o ensino bíblico. Tá? Então, nós temos que entender isso. Eu quero tratar um pouquinho desse assunto, não diretamente, mas relacionado com tudo que eu vou falar hoje. No entanto, existem pessoas que devem se casar. Existem pessoas que elas não vão ficar bem se elas decidirem, por exemplo, por uma questão mais delas. Aqui não é uma questão nem da providência e nem de dom de Deus mesmo, mas uma questão delas. Elas não casarem, ou às vezes não por elas, mas por outros que colocam esse peso diante delas. Tá? Dizendo assim, você não deve casar. Não, existem pessoas que se elas forem proibidas de casar, que se elas forem proibidas por outros, ou se elas se impuserem isso de não casar, elas não vão ser felizes. Elas não vão estar de acordo com a sua natureza. Mas existem aqueles que realmente não são para casar. Tá? A Bíblia, ela mostra isso, a Bíblia, ela ensina isso. Então, este mandamento está colocando o seguinte, que não se deve proibir quem é para casar. É isso que o Catecismo Maior está abordando aqui. Que os deveres exigidos no sétimo mandamento, esse é o ponto aqui, o casamento dos que não têm o dom da continência. Existe um certo dom da continência. Existe um certo dom da continência sexual. É isso que o Catecismo está colocando aqui. E existem pessoas que não têm este dom. Então, vamos olhar os versículos, e aí eu vou tratando com os irmãos, explicando algumas coisas aqui. Mas é bom a gente olhar logo as Escrituras. Abra comigo 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 3.
Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Vamos ler o versículo 1 e o 2 para nós entendermos qual é o contexto. Diz assim: o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a própria consciência, proibindo o casamento, ordenando a abstinência de alimentos que Deus criou para os fiéis, para os que conhecem a verdade, a fim de usarem dele com ações de graça. Não é interessante que Paulo diz aqui que uma das evidências de um ensino de demônios, de espíritos enganadores, da hipocrisia dos homens é proibir o casamento? Isso é feito, nós conhecemos muito bem a questão do celibato imposto, né? Porque nós vivemos numa cultura ainda predominantemente católica, né? Católica romana, e que isso é normal para os padres, por exemplo. Só para dar um exemplo, tá? Eu não vou aqui tratar da Igreja Católica, nem me interessa, né? Mas eu só quero dar um exemplo para vocês de uma coisa imposta aos religiosos, aos sacerdotes desta igreja. Então, o apóstolo Paulo ele está dizendo aqui que qualquer tipo de proibição não vem de Deus. Veja que a palavra de Deus está colocando aqui um aspecto que vem de uma lei posta sem observar a situação da pessoa. Simplesmente assim, você não pode casar. Tá? Então, isso é uma lei que eu poderia colocar até assim, talvez ilustre. Uma lei cega. Cega no sentido de que ela não observa-se o coração, a situação da pessoa. Será que essa lei é para todos? Pode ser aplicada a todos? Não, segundo as Escrituras, porque você não pode proibir alguma coisa que não pode ser proibida para todo mundo. O casamento não pode ser proibido, porque nem todas as pessoas podem deixar de casar. Existem pessoas que foram criadas para casar. Deus lhes criou para o casamento. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que, bem claramente, que esse tipo de ensino não é o ensino do Espírito Santo, é um ensino de demônios, é um ensino de uma consciência cauterizada, é um ensino que não observa, e aqui existe um paralelo que nós podemos fazer, que eles vão proibir também certos alimentos que Deus criou para os fiéis, os que conhecerem a verdade, a fim de usarem dele em ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Fazendo um paralelo aqui, que Paulo trata mais da questão dos alimentos, né? Mas nós podemos pensar também na questão da sexualidade, do casamento e assim por diante. Quando se proíbe, você proíbe o que Deus abençoou. E Deus abençoou. Veja o que Paulo está dizendo. Deus dá o alimento. Podemos fazer um paralelo aqui, porque está no mesmo assunto, no mesmo contexto. Deus dá o alimento nós devemos receber com gratidão. Deus dá o casamento, e o casamento nós devemos receber com gratidão. E quando você proíbe, você está negando essa bênção de Deus. O casamento é uma bênção, o alimento é uma bênção. Não devem ser proibidos dessa maneira, de forma que, meus irmãos, isso não vem de Deus, essa proibição. Porque eles são uma bênção de Deus, primeiro, quero colocar assim, e conforme nós vamos ver agora nos outros textos, nem todas as pessoas podem deixar de casar. Tá? Vamos continuar, vamos ver os outros textos aqui. 1 Timóteo, agora 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 9. Depois eu quero fazer uma leitura de alguns versículos dos primeiros versículos de 1 Coríntios 7. Mas agora eu vou ler só esse, tá?
1 Coríntios, capítulo 7, versículo 9. Diz a palavra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 9. Diz assim: porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. O que Paulo está falando? Aí eu nem ia ler, mas convém que leiamos os primeiros versículos. Bora ler desde o primeiro versículo, para a gente entender isso. Ora, quantas coisas que me escreveste, estou lendo o primeiro versículo do capítulo 7. Ora, quantas coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. E também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem numa mulher. Não vos priveis uns dos outros, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa intemperança. Digo, porém, isto como que por permissão, não por mandamento, porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Agora nós podemos dizer que o que Paulo está falando que fosse como eu mesmo? Que sentido fosse como eu mesmo? E Paulo era solteiro. Alguns vão dizer que Paulo era viúvo, mas eu não vou entrar nesse assunto. Não nos importa. A questão é que Paulo era solteiro, né? E ele está dizendo assim: eu quereria que todos fossem como eu, solteiro. Por que Paulo pensa assim, né? Porque, meus irmãos, ele fala isso num contexto de responsabilidade ministerial e de perseguição da igreja. Então, para Paulo, seria melhor se os cristãos eles pudessem se verem livres para anunciar o evangelho e para, então, sem aquelas responsabilidades que o casamento traz, fazer isso com mais liberdade, tá? Então, o ponto aqui é que fica bem claro que nem todo mundo é para casar. E Paulo está dizendo aqui o seguinte, ele está dizendo, olha, quereria que todos fossem como eu. E ele está dizendo assim, eu não sou para casar. Tá? Eu nem sou para casar, nem quero me casar. E não vou procurar me casar. E eu gostaria que todos fossem como eu. Mas ele diz o quê? Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um de uma maneira e outro de outra. Não está claro aqui que ele está dizendo o seguinte, olha, um é para casar e o outro é para ficar solteiro. Nem todos têm o mesmo dom. Deus não chamou todos para o casamento. Esse é um ponto que nós precisamos estabelecer. Então, veja o equilíbrio bíblico. O que seria o desequilíbrio, meus irmãos? Lembrando lá de Timóteo. Um desequilíbrio, de um lado, seria todos têm que ficar solteiros. Que é proibir o quê? O casamento. O desequilíbrio, de outro lado, é todos têm que casar. E já é, vamos dizer assim, obrigar todas as pessoas a casar. As duas coisas são humanas. É muito interessante como Deus ele nos ensina uma sabedoria equilibrada, prática, e que quem prejudica tudo somos nós, meus irmãos, na nossa arrogância, no nosso extremismo, nas nossas idolatrias, de não ouvirmos a sabedoria de Deus. Então, tanto quanto se proíbe o casamento, quanto se forçar o casamento para todos, coloca assim, todo mundo tem que casar. Isso é um desequilíbrio que não vem de Deus, que não vem das Escrituras. Mas as Escrituras dizem assim, olha, Paulo está dizendo, cada um tem um dom, cada um tem o seu chamado, o seu próprio dom, de uma maneira ou de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes seria, olha o que ele fala no versículo 8, que lhes é bom se ficarem como eu. Ficarem como eu. Então, esse é um ponto que eu li com vocês agora no versículo 7, né? Aqui na nossa versículo 9. Qual foi o texto que eu li agora?
Qual foi o versículo que eu li no início? 7. Foi 7, né? Era o 9 para eu ler, né? Mas eu li primeiro o 7, eu acho, não foi? Mas o 7 vai nos ajudar agora a entender o 9. Vamos ler agora o 7, o 8 e o 9. Bora lá. Porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhe é bom se ficarem como eu. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que arder. Vou ler o 10 também. Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Aqui já vai entrar no outro assunto. Vamos agora olhar para a questão, então, do que Paulo está falando aqui de dons. Irmãos amados, Paulo está falando aqui de circunstâncias e ele está falando aqui de questões mais internas. Se vocês forem observar bem, deixa eu ver aqui um versículo que vai nos ajudar melhor. Olha, vamos olhar aqui para vocês entenderem o que eu vou explicar agora. Eu quero ler mais alguns versículos adiante, tá? Diz assim, no versículo 17. E assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou. É o que ordena em todas as igrejas. É alguém chamado estando circuncidado? Não se faça circunciso. É alguém chamado estando na circuncisão? Não se circuncide. A circuncisão é nada, a incircuncisão nada é, mas sim observando os mandamentos de Deus. Eu quero chamar a atenção de vocês que Paulo está falando de questões da providência. Providência, que você não escolheu isso, mas aconteceu com você. Não está na sua escolha, mas Deus na providência fez com que isso fosse assim. Tá? Bora lá, eu quero tirar aqui esse princípio. Cada um fique na vocação que foi chamado, versículo 20. Foste chamado sendo servo, não se cuide, não se dê o cuidado, e se ainda pode ser livre, aproveite a ocasião. Porque o que é chamado pelo Senhor sendo servo é liberto do Senhor, e da mesma maneira também o que é sendo livre, servo é de Cristo. Foste comprados por bom preço, não vos façais servos dos homens. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Tá? Agora veja o que ele diz no versículo 26. Bom, antes de ler o 26, eu li agora esses textos que Paulo fala de várias circunstâncias que não dependem da pessoa. Ela é uma serva ou ela é uma livre, não depende dela. Se ela pode ser livre, Paulo diz, aproveita, né? Mas veja que não depende dela, depende das circunstâncias da vida. Isso tem a ver com a providência de Deus. Agora, olha o que ele diz no versículo 26. Tenho, pois, por bom, por causa da instante necessidade, que é bom para o homem o estar assim. Está ligado à mulher? Não busque separar-te. Estás livre de mulher? Não busque mulher. Ele está falando agora de circunstâncias do que está acontecendo com a igreja naquele momento. Ele está falando, portanto, da providência. Ele está dizendo assim, veja, você deve avaliar as circunstâncias externas quanto a essa questão do casamento. Então, se você está ligado à mulher, não busque separar-te. A Bíblia é terminantemente contrária ao divórcio e ela também, eu já tratei aqui deste assunto, o único ponto que encerra o casamento é a morte. Já tem um estudo que eu já tratei isso com vocês, e os irmãos podem ir lá no canal da nossa igreja e ouvir de novo. Mas o que Paulo está dizendo é o seguinte aqui, não te separa. Não te separa. Tá? Estás livre de mulher, porém, tu não casaste, estás solteiro. Não busque mulher. Por que ele está falando isso? Porque é ruim o casamento? Não, meus irmãos. Paulo está aqui avaliando as circunstâncias externas. O que a igreja está passando, que era melhor ficar solteiro naquela situação. Vamos ver o que ele diz no versículo 28, observe. Mas se te casares, não pecas. E se a virgem se casar, não peca. Todavia os tais terão tribulações na carne. E eu queria poupar-vos disso. Isso, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia.
E que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não tivessem, os que choram como se não chorassem, os que folgam como se não folgassem, os que compram como se não possuíssem, os que usam deste mundo como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. E bem quisera eu que estivesse sem cuidado. Preste bem atenção, dá para entender o que Paulo está dizendo. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar o Senhor, mas o casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a mulher, a esposa. A diferença entre mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor, para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo, em como há de agradar o marido. E digo isto para o proveito vosso, para não vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente, para vos unir ao Senhor sem distração alguma. Paulo está dizendo que seria interessante, nessa circunstância, que vocês ficassem solteiros, para que vocês se dedicassem mais a Deus, devido às circunstâncias que nós estamos vivendo. No entanto, ele diz no versículo 36, mas se alguém julga que trata indignamente a sua virgem, se tiver passado a flor da idade e for necessário, que o faça tal, que o que quiser, não peca, casem-se. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas com poder sobre a sua própria vontade, se resolver o seu coração guardar a sua virgem, faz bem. De sorte que o que a dá em casamento faz bem, mas de sorte que o que a dá em casamento faz bem, mas o que não a dá em casamento faz melhor. Bom, eu não vou ler mais, o meu interesse agora é mostrar para vocês o seguinte. Existem circunstâncias externas que tornam o casamento ou a solteirice, vamos dizer assim, uma melhor opção. Tá? O princípio que o apóstolo Paulo está colocando aqui é que nós temos que observar isso. A Bíblia não proíbe o casamento, mas a Bíblia não obriga o casamento também. Entende? Tá? Mas existem também questões internas, questões pessoais, questões do próprio coração, dos próprios desejos da pessoa. E essas também têm que ser avaliadas. E é isso que o apóstolo Paulo fala especialmente no versículo 9. Tá? Quando ele diz assim, mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que arder. No versículo 8 ele diz, digo porém aos solteiros e às viúvas que lhe é bom se ficarem como eu, por causa das circunstâncias externas. Mas no 9 ele diz, mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que arder. O que ele está falando aqui? Ele está falando de uma questão externa, de uma questão interna. Ele está dizendo assim, observem o que está acontecendo externamente e decidam se vocês não devem casar ou não. Mas observe também o que está acontecendo internamente. O seu dom, aquilo que você sente, os seus desejos. Se você, a questão da sua sexualidade, você consegue se conter? Você tem o dom da continência ou não? Isso tem que ser avaliado. Você então tem que avaliar, repito, estou fazendo questão de deixar isso bem claro. Você tem que avaliar as questões da circunstância, da providência e da sua própria sexualidade. Não é? De maneira que o apóstolo Paulo está dizendo, irmãos, que Deus dá dom a certas pessoas da continência sexual e a outros ele não dá. De forma que a esses que têm o dom da continência e de que as circunstâncias são favoráveis para o casamento, para a solteirice, devem permanecer solteiros. Mas aqueles que não têm o dom da continência devem considerar isso. E o casamento, vejam, ninguém deve casar-se simplesmente por uma questão sexual. Ninguém deve procurar o casamento simplesmente por essa, como se esse é o aspecto mais importante. Não é isso que Paulo está dizendo. Mas Paulo está dizendo aqui que esta é uma questão a se considerar. Que existe um tipo de pessoa e existe outro tipo de pessoa. Que existe aqueles que têm um dom de continência e existe aqueles que não têm. Mas ele está dizendo o tempo todo também aqui que nós devemos avaliar o que? As
circunstâncias externas. Isso não envolve só perseguição, não. Isso envolve muitas coisas. Isso envolve muitos aspectos da nossa vida. De maneira que, de acordo com a palavra de Deus, e lembrem que a palavra de Deus também não é exatamente o meu assunto hoje, mas nós devemos também lembrar que o casamento deve ser o quê, meus irmãos? Paulo vai dizer também aqui, no Senhor. No Senhor. Isso significa que o crente deve casar com o crente. Porque não vai ter associação entre uma pessoa incrédula. Veja, o casamento é a coisa mais íntima que existe. E que é algo que envolve a relação sexual. A coisa mais íntima que isso. Então, é uma relação mais íntima, mais próxima que existe. De maneira que nós podemos dizer, o próximo de um homem, a pessoa mais próxima de um homem casado é a sua esposa, e vice-versa. A pessoa mais próxima de uma mulher casada é seu marido. Então, se há a possibilidade ali, irmãos, você vai escolher. Escolha quem tem a sua fé, evidentemente. Esse é um princípio bíblico. No entanto, eu estou até extrapolando um pouco o assunto, mas é interessante nós falarmos disso. A Bíblia diz também, se o teu marido não é cristão, evidentemente não vai separar-te dele, né? Vais permanecer no casamento. Mas, irmãos, já estou extrapolando demais. O meu ponto aqui é que a Bíblia não proíbe o casamento e a Bíblia também não exige o casamento de todo mundo. A palavra de Deus diz, existem questões internas que devem ser avaliadas e existem questões externas que devem ser avaliadas. Isto é, existem questões da própria constituição da pessoa, da natureza, dos desejos dela. Isso envolve, claro, a sexualidade. E existem questões externas, a providência. Inclusive, meus irmãos, muita gente que quer casar, não vai casar porque Deus, na providência, não dá marido ou não dá esposa e pronto. Não acontece isso também? Então, esse é um aspecto, não é que a pessoa não queria casar, não aconteceu. Ela não casou. E nesse aspecto, o quê? Essa pessoa vai ser infeliz, vai ser, eu queria casar, nada disso. Ela vai entender o seguinte, o quê? Que esta é o propósito de Deus para a vida dela, e a alegria dela não é marido, a alegria dela primordial não é o quê? Não é marido, não é esposa, não é família, não é sexo, não é nada disso. Quem é a alegria dela? O Senhor. Então o solteiro se alegrará em quem? No Senhor. O casado se alegrará em quem? No Senhor. O solteiro, é isso que Paulo coloca aqui o princípio, o solteiro, ele exercerá a sua vida de solteiro com alegria no Senhor, fazendo tudo para a glória de Deus, porque não idolatra o casamento. Ele não vai dizer assim, eu não me casei, eu gostaria de ter casado, eu sou o mais infeliz dos homens porque eu não casei. Se ele começar a pensar assim, o que ele está idolatrando? O casamento. O casado, ele vai exercer a sua vida de casado também para Deus, também para a glória de Deus. Ele vai ter problemas, o solteiro tem os problemas, o casado tem os problemas, ele vai ter os problemas dele no casamento, vai ter os problemas dele com o cônjuge. Ora, meus queridos irmãos, nós devemos entender e nós sabemos disso. Se você vive intimamente com uma pessoa, essa pessoa é mais próxima de você, evidentemente que não vai ser sempre fácil, muitas vezes vai ser difícil, porque você conhece mais intimamente que todo mundo aquela pessoa, e você conhece também as fraquezas, os problemas, os defeitos dela. Então, há uma tentação para o solteiro, em que o solteiro talvez quisesse casar, mas não casou, diga assim, eu seria mais feliz se eu fosse casado. Não, você é feliz no Senhor. Há uma tentação para o casado, que o casado talvez diga assim, esse meu cônjuge é tão difícil, e talvez eu fosse mais feliz se eu fosse solteiro. Não é assim que acontece? Não, a sua felicidade não está nem na solteirice, nem no casamento. A sua felicidade está em quem? Está no Senhor. Então, exerça. Você é solteiro? Faça para Deus. Você é casado? Faça para Deus. É isso, irmãos, que Paulo está falando. Eu queria até reforçar isso aqui, nesses versículos. Olha o que Paulo diz aqui. Eu não ia ler, mas é interessante nós lermos. Olha o que ele diz aqui no versículo 29. Leia aí comigo. Olha só o que ele diz. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulher sejam como se não estivessem. Olha só. E os que usam deste mundo... Não, eu pulei depois. Versículo 30. E os que choram como se não chorassem, os que folgam como se não folgassem, os que compram como se não possuíssem, os que usam deste mundo como se deles não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. Você entende qual é o princípio? Paulo está dizendo assim, olha,
não idolatre nem esposa, nem marido, nem coisas do mundo. Adore a Deus. O princípio geral é esse que brota daqui. Adore a Deus. Faça tudo por amor a Jesus. Então, meus queridos irmãos, eu sei que eu estou falando aqui com irmãos casados, solteiros, e eu digo para vocês, seja feliz no Senhor, na sua situação, né? E se a situação também mudar, você solteiro se tornar casado, tudo, coloque sempre diante de Deus esse princípio, para o Senhor. Paulo entendeu isso, por isso ele diz, eu posso ficar solteiro, né? Eu posso me dedicar, ainda que eu não tenha uma esposa. Pedro, por exemplo, tinha esposa, e ele servia a Deus com a sua esposa. Paulo não. Cada um desses homens tiveram um chamado especial de Deus. Deixa eu ver aqui um outro versículo, está quase acabando o tempo, mas eu ainda tenho que falar de 2 pontos aqui rapidinho para a gente concluir. Eu disse para vocês que aqui fala do casamento, que não deve ser proibido. Na verdade, tudo que eu falei foi em relação ao primeiro aspecto, mas eu quero rapidamente falar dos 2 outros aspectos. O amor conjugal e a coabitação. Vamos ler lá Efésios capítulo 5, versículo 22. Abra lá sua Bíblia comigo, por favor. Efésios capítulo 5, versículo 22. Efésios capítulo 5, versículo 22. E aqui é assim que a Bíblia diz que nós devemos enfrentar os problemas do casamento, das dificuldades do casamento, da dificuldade da pessoa, do cônjuge, no caso. Amar amando a Deus. Paulo diz no versículo 22, vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio salvador do corpo. Paulo diz, se sujeita aos seus maridos, lembrando de Cristo e da igreja. Versículo 24, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam todos sujeitos aos seus maridos. Agora, quando ele fala dos maridos, no versículo 25, ele lembra de novo de Jesus. Veja o que ele diz. Vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Ele está colocando aqui que vocês devem colocar Cristo no casamento de vocês, de maneira que pensem em Cristo amando a igreja. A igreja era um povo que odiava a Cristo. Nós éramos ímpios. Nós, a igreja, éramos ímpios. Odiávamos a Cristo, mas Cristo nos amou e morreu por nós na cruz. Jesus está dizendo, ame assim. Você não vai amar o seu cônjuge porque ele é perfeito, porque ele é bom. Ele não é. Mas você vai amar como Jesus amou. E vai amar em Cristo, colocando Cristo, Senhor Jesus. Eu vou amar o meu cônjuge porque eu te amo. Ele é difícil? Ela é difícil? Tem os defeitos? Mas por amor a ti, em gratidão. É o evangelho no casamento, irmãos, percebe? Porque Paulo não consegue esquecer o evangelho. Para ele tudo é evangelho. Então ele fala de casamento, ele fala do evangelho. Ele fala de governo civil, ele fala do evangelho. Porque é o evangelho aplicado no casamento. Lembre do que Jesus fez. Siga Cristo, o amor de Cristo. E por amor a Cristo, ame. Então, o que a Bíblia ensina? E o nosso catecismo está dizendo isso, que essa é a questão do não adulterarás, qual é o dever desse mandamento? Amar no casamento, o amor conjugal por causa de Jesus Cristo. E por último, irmãos, vamos pensar agora na questão da sexualidade. Veja, aqui eu quero ler com vocês, voltar de novo para 1 Coríntios 7, que é o texto mais importante da nossa aula de hoje. Nesse meu último ponto, eu quero tratar da questão mais propriamente da sexualidade.
O apóstolo Paulo diz aqui no versículo 2, versículo 1 e 2: quantas coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher, e cada um tem o seu próprio marido. Aqui ele já põe claramente que o sexo fora do casamento é pecado. A Bíblia proíbe claramente, né? Então este mandamento, ele está colocando exatamente isso também. Nós já tratamos disso em outra aula, que evidentemente está proibido esse tipo de pecado. É pecado, né? Como todo pecado, mas esse mandamento trata exatamente da fornicação, que é uma relação, ou fornicação ou adultério, que são relações que envolvem pessoas solteiras e que envolvem a relação sexual fora do casamento. Mas a pergunta agora é, e a relação sexual dentro do casamento? O que a Bíblia diz sobre isso? Paulo fala isso também aqui. Este é o meu último assunto. Quando ele diz assim: o marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem na mulher. Não vos priveis não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicares ao jejum e oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente por causa da vossa intemperância. Ficou claro aqui o que Paulo está dizendo? Que no casamento é um mandamento de Deus mesmo, a relação sexual dentro do casamento. Então, é interessantíssimo que Deus diz assim: está proibido fora do casamento, mas não deve ser evitado no casamento. Né? Isso que Deus está ensinando aqui. Então, meus irmãos, ele está dizendo que a sexualidade no casamento deve ser exercida dentro do princípio do amor, do serviço. Isso aqui entra Efésios, de servir uns aos outros, dentro dessa área também sexual. Por amor ao cônjuge, amando o cônjuge, ter a sua vida sexual. Paulo coloca aqui uma exceção que também deve ser notada, quando ele coloca assim: não vos priveis um do outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicares ao jejum e oração. Ele está falando de um período que o casal pode, consentindo, dizer assim: não, nós não vamos ter relações sexuais por um período para nos dedicarmos ao jejum e oração. Ele diz: isso pode ser feito com consentimento mútuo. No entanto, não, diz assim, depois ajuntai-vos, que isso não se prolongue demasiadamente para que Satanás não vos tente por causa da intemperância. É tudo muito prático o que a palavra de Deus coloca aqui, meus irmãos. Há outras circunstâncias também, questões de saúde e outras circunstâncias, evidentemente no casamento, que podem evitar a sexualidade do casal, a vida sexual do casal. Mas o princípio bíblico é que Deus quer, em amor, eles tenham vida sexual. A sexualidade não é pecado. O que é pecado é a deturpação, vamos dizer assim, a degradação, é a idolatria do sexo. Veja que todo o princípio das Escrituras, e eu quero encerrar aqui, meus irmãos, todo o princípio das Escrituras é que tudo deve ser feito para Deus, para a honra de Deus, em amor ao próximo. E o seu próximo, o mais próximo, é o seu cônjuge. Por tudo isso aqui, nós podemos observar, irmãos, há muitas questões práticas, há muitas circunstâncias que se pensar aqui, que existem aqueles que têm o dom de casar e que existem aqueles que não têm o dom de casar. Né? E que Deus, na sua providência, também chama uns para uma situação, chama outros para outra situação. O que no final importa é que tudo nós façamos em amor a Deus, para a glória de Deus. Amém. Vamos orar? Vamos pedir que Deus nos ajude. E se os irmãos tiverem dúvidas, eu vou abrir aqui depois da oração, vocês podem perguntar. Se não, a gente já vai para o encerramento do culto. Vamos orar ao Senhor. Amado Senhor, muito obrigado, porque nós podemos, nesta manhã do dia do Senhor,
tratar destes assuntos bíblicos e entender, Senhor, e perceber como a sua palavra ela é, ela é cheia de equilíbrio, de sabedoria, de graça. Cada um de nós tem um dom, cada um de nós tem um jeito, cada um de nós tem as suas circunstâncias, o Senhor pôs a sua providência. Abençoa a todos os meus queridos irmãos, a todos nós, em relação a essa questão do casamento, Senhor. Aos solteiros que estão aqui, que eles vivam a sua solteirice para a glória do Senhor, com alegria, contentando-se e alegrando-se no Senhor. Aos casados que estão aqui, lhes dê graça para que eles também sirvam o seu cônjuge, a sua família, com a mesma alegria para o Senhor. A alegria deles, dos casados, nossos queridos irmãos casados que estão aqui, seja servir a Ti, amar a Ti como casados, como marido, como esposa, como pais. Senhor, abençoa os nossos irmãos solteiros. No contexto da sua família, se eles ainda estão vivendo com seus pais ou com seus familiares, e abençoa também os casados no contexto da sua família, que nós possamos, no caso ou no outro, vivemos para a sua glória. Nos dá sabedoria, para que nós não sejamos obrigados por homens a uma coisa ou outra, e nem também nos obriguemos como se isso fosse uma exigência do Senhor, mas que nós possamos buscar saber a sua vontade e nos submeter à sua vontade neste assunto. Edifique e abençoe a nossa igreja mais e mais. O Senhor Jesus assim, Senhor, para o seu louvor, para a sua honra e glória.